Shalom Aleichem, que a paz de Yahvé seja conosco, nosso Elohim. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o Ruach do Eterno Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é o princípio da vida, mas para o homem, muitas vezes, ele é o que? Quase na cabeça do homem é um princípio o que? Um princípio estranho do homem, muitos não entendem o que é esse Espírito. Tirado o que? De Yahvé, que ele, a sua força ativa, o seu poder. Então, espíritos são vários tipos de espírito. O espírito que dá o poder criativo, o fôlego da vida, que é um outro tipo de, também de força ativa de Deus, tudo. Nunca ele é concebido como um ser pessoal. Então, o que a cristandade prega por aí, o que? O espírito, como muita, até o povo do advento falou o quê? Deus Espírito Santo. Não existe Deus Espírito Santo. Ele não é um ser pessoal. Ele é o poder do Eterno, o poder de Elohim. É o sopro de Elohim, essa primeira parte do Espírito, dada nas nossas narinas. Jó 27:3. Então nós vemos que tem vários tipos de Espírito. Por que eu venho falar isso? Porque as pessoas confundem. Quando se foram traduzir as Escrituras, a palavra do Eterno, o que acontece? Colocar o Espírito com E grande e o Espírito com E pequeno. Isso não existe. Isso, na realidade, o que acontece? Existe o Espírito, atuando de várias formas, o poder criativo, o Espírito Eterno, que o sopro também. Que o homem tem o que? O sopro. E Yahvé, Jó 27:3. Quiser ler? Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas. Então o que o homem tem? O homem tem o quê? O sopro do Eterno. Então quando se fala aqui de espírito, não é que a pessoa tem uma alma que fica vagando por aí e morreu. Minha alma foi lá para cima pro céu, a pessoa está vagando por aí numa esquina, ou passa num cemitério de noite, olha lá a noiva lá de branco, isso é tudo coisa o quê? Paganismo, crendice dos homens. Na verdade, o homem, quando se fala o homem é uma alma, tem tantas almas aqui, tantas almas lá, o que acontece? O homem é um espírito por quê? Simbolicamente, Yahvé soprou nas narinas, então ele passa aqui eu sei o quê? Uma alma vivente. Agora, esse espírito, por que a pessoa está viva? Por que a pessoa está andando? A pessoa está falando? Por quê? Não é simplesmente soprou lá, acabou. Tem que ter alguém, um ser superior, que faz esse espírito que ficar essa centelha da vida viva. Que faz essa centelha da vida ficar viva. Então quem conserva esse sopro no homem, que além de dar, quem conserva? Quem faz esse espírito ficar vivo? João, aqui acho que vê Jó 10:12. Que aqui não está sendo assim, eu não sei se é Jó ou João. 10:12? Isso aqui não sei se é João 10:12, está assim, João 10,12. Acho que é 10:12 de Jó, hein? Eu falei? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Então acontece, deste-me vida e cuida. Quem que dá a vida? O Eterno é a velha. Então o que acontece? Ele dá o quê? Ele dá a vida, ele conserva a vida por quê? Ele deu o quê? Seu sopro. O que é o sopro? É o vento que o Eterno colocou na gente para o quê? Para nós vivermos, E o toma.
Aqui está TB36, então não entendo essa linguagem aqui. TB? BR227, Não sei. isso aqui porque eu peguei isso aqui do dicionário, né, Bíblia? Então, então acontece, muitas pessoas falam assim, mas será que Deus não toma? Não é assim que Deus toma, porque tem muita gente assim, que nem aqui fala Deus toma. Vamos deixar bem claro aqui, né? Esse texto aqui que eu peguei. A pessoa fala assim, mas Deus levou, Deus não leva ninguém. Por que as pessoas muitas vezes podem morrer? Esse espírito, o fôlego, sai da pessoa. Por quê? A pessoa de repente estava lá num ônibus, pegou o ônibus, por exemplo, um voo de avião, um ônibus, pegou numa hora errada, né? Pegou um voo errado. Então, pelas circunstâncias do momento de onde ele estava, o que acontece? Ele perdeu sua vida no acidente. A pessoa chega, tomou uma coisa, aí deu uma intoxicação alimentar, comeu aquilo. Então o Eterno não tira a vida de ninguém pelas consequências do pecado. O que acontece? Esse espírito, essa alma sai da pessoa. Então não existe essa história, essa crendice popular, o quê? Deus deu a vida, Deus toma, Deus tirou. Não existe isso. Mas logicamente, a Bé também decide se o seu espírito vai ficar no homem ou não, porque o homem é carne. Então, por que muitas vezes a criança nasce morta, quer dizer, sem cérebro, sem isso, aquilo tal? Por quê? Em consequência do pecado também, o Eterno decide por quê? Ele pode fazer tudo um milagre, né? Pelo seu poder criativo. Mas por que ele permite as pessoas nascerem sem cérebro, ou de repente uma pessoa morrer? Por quê? Para mostrar o quê? O império do pecado, tá? As forças do mal trabalhando. Então, por isso que ele permite também. Então, tem a permissão do Eterno. Então, tudo também vem dele. Não que ele tire a vida de ninguém. Mais uma vez eu falo isso. Porque Gênesis 6:3. Nós vamos ver isso aqui em Gênesis. Por quê? Gênesis 6:3. O homem, além de ser carnal, é uma outra coisa. Vamos ver. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então entenda bem, o que está falando aqui? O Espírito Eterno não ficará para sempre no homem. Então agora eu pergunto, como pregam por a imortalidade da alma, que acontece que existe uma alma imortal, se o Eterno falar aqui, o Espírito meu, quer dizer, o fôlego, né, de vida não ficará para sempre. Então o que é a alma? É um boneco de barro, feito de barro, né, de argila. E por isso que eu tenho um conceito, tá, na minha opinião, por que o homem, por exemplo, tem negro, moreno, pardo, tudo quanto é cor? Por quê? Esse é o conceito do barro, o barro tem vários tipos de cores. Então o que acontece? O homem vai desse barro o quê? O sopro de Hashem no nariz da pessoa, né, na vida. Então o que acontece? O homem, além dele ser o quê? Um simples mortal, uma criatura, ele é um pecador. Então agora você que está vendo isso, como eu posso chegar, como sou naquele espírito, tudo bem, você não pode pegar um homem, fazer ele virar santo, esse aqui é o santo tal, não sei do que lá, aí você pede lá intercessor das causas impossíveis, intercessor não sei das quantas. Então como um homem que está falando aqui, pecador, miserável, que é uma criatura, se não fosse o Eterno não nascer, como é que vai ser meu intercessor? Então por isso que você vê, o homem é mortal, o homem é pó. Então até o fôlego de vida, o espírito soprado, que acontece, dependeu do Eterno. Então por isso que só Yeshua, que é o intercessor nosso também. Continuando com a parte aqui, enquanto o homem vive, pode falar da vida do seu espírito. Isaías 38:16. Então, Isaías 38:16, nós vamos ver o quê? Enquanto o homem vive, ele pode falar. Alguém achou? Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Então é interessante. Isso aqui está falando aqui, por exemplo, assim, nós dependemos de Elohim. Se é Eterno que cura,
Esse eterno que dá vida, ele restaura. Nós vemos o quê? Tudo vida eterna, até nosso fôlego, nosso, né? Que é o espírito da alma que nós temos aqui, né? Que é o quê? O homem do barro. O que é alma? Espírito. O homem de barro com fôlego. Se a cura, tudo vida eterno, o que as pessoas vão pedir para um bispo, para um pastor, chegar lá, passar uma toalha, tudo, pedir para um santo, né? Aí chega lá, tem a procissão não sei das quantas, daquela deusa, tem a procissão daquele Deus. Então, olha só, pessoal, o único que vocês pediam foi eterno. E em nome de Yeshua, por quê? Porque ele é o único, que é aquele que veio que nos dá a salvação e a vida eterna. Porque se Yeshua não morresse por nós, o que acontece? Não teremos o que? A ressurreição. E nessa ressurreição terá o quê? O corpo glorificado, tudo transformado, não terá mais doença, mais nada. Então vocês entenderam? Todos nós somos pó, não existe intercessor, não existe curandeira aí como tem nessas igrejas macumbistas pentecostal, então acontece tudo vida eterno. Então não existe mais essas coisas. Simplesmente as curas, se existe alguma cura, se existe algum milagre do Eterno curar um câncer, uma coisa, algo acontece, uma oração, uma conversa com o Eterno. Porque nós somos o quê? Barro, pó, o que está falando aqui? Pecadores, somos carnais. Então vocês parem de ficar buscando o quê? Ficar buscando um homem, como se fosse um guru, como se fosse um Deus, uma divindade. Porque vocês que estão na cristandade, que vêm nessas igrejas por aí buscando o quê? Curas e milagres desses apóstolos, desses falsos profetas, estão buscando o quê? Coisas do demônio. Nós vamos continuando aqui ainda. Quando Yahvé tira seu espírito, os vivos morrem. Quando envia, eles são o quê? Criados. Então ele renova a face da terra. Então olha só. O que acontece? Você chegou lá e até tirou o espírito da pessoa. Por quê? Por causa do pecado. A pessoa pode durar o que hoje? A pessoa até 38 anos. Então o Eterno tirou. Aqui não adianta. Então não existe imortalidade, pessoal. Dá para entender o que eu estou falando? Porque acontece? Quando o Eterno tira essa vida, acabou aqui, cessou. Ó, eu morri aqui, apagou aqui, nem apagar sua luz, entendeu? Então agora eu falo para você, como é que você vai chegar lá, ajoelhar lá na frente do altarzinho e chegar lá? São Batata, Nossa Senhora do Repolho, inventar lá um santo, vai lá pedir para ele. Os mortos não sabem de nada, diz Eclesiastes. Então acontece, o fôlego saiu, que é o espírito que dizemos assim, vamos falar espírito, alma, nós somos o que alma? O boneco, vou falar mais uma vez para entrar na cabeça. Alma, boneco de barro, mas o fôlego que Rachem soprou aqui. Então como é que você vai pedir para uma coisa que não existe? Essas intercessões, se você comprar uma imagem de barro, um boneco de madeira, o que acontece? Só para ganhar dinheiro, tá? Não existe. Então vocês parem de buscar o quê? Buscar curas e milagres em homens, vistos por aí pastores, como é que fala? Falsos apóstolos que dizem que são curandeiros, não passam o quê? De o quê? Seguidores dos antigos da tribo de Coré. Parem de adorar ídolos, tá? Balaíns, que esses ídolos de barro de madeira não curam ninguém, porque nem existe. Essas pessoas que morreram, que foram canonizadas, nem elas sabem como é que criaram o formato dela numa imagem, como é que criaram o formato dela numa escultura. Por quê? Porque os mortos não sabem de nada. Então, busque só o Eterno daqui, ó, oração, amizade com o Eterno, converse com Ele. Porque se você for merecedor, o que acontece? O Eterno irá te dar o que você precisar, restabelecer sua saúde. O que acontece? Ele te ajudará em tudo. Então não peça, ficar pedindo para a criatura as coisas. Vamos continuar aqui também falando, que tem englobando tudo também. Aqui tudo entra na parte do Espírito também, né? O Espírito atua. Que eu estou falando de vários Espíritos, né? Do Espírito de Ruach HaKadosh, o Espírito do fôlego de vida. O Espírito falta aos guerreiros quando enfrentam forças superiores. Josué 5:1. Então vamos ver que interessante aqui Josué 5:1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão.
de diante dos filhos de Israel, até que passando, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então vocês, só que interessante, veja só, o espírito falta aos guerreiros quando enfrentam forças superiores, entenda bem. Então aí está falando o quê? Quando o povo do Eterno estava andando lá guerreando contra os amorreus, o que acontece? Eles confiaram o quê? Na carne. Ó, nós somos os poderosos, somos o povo do Eterno e tal, né? Então acontece. Não foram ver que o Eterno que batalhava para eles, o Eterno que estava lá na frente, né? Sendo o quê? O soldado de frente. Se basearam na sua carne. Então vocês ficaram até sem água para beber tudo, ficaram fracos e desfalecidos. Por quê? Quantas batalhas Israel perdeu? Porque perdeu o Espírito do Eterno, estava em comunhão. Quando eles foram cativos, por quê? Porque largaram o Eterno e perderam o seu Espírito também. E também essa outra parte do Espírito é o quê? Hoje Israel, você vê, eles não têm nem poder para usar suas armas bélicas, eles têm muitas armas boas, armas superiores, como os americanos também, tá? Tem muitas armas. Por que eles não têm mais esse poder para lutar contra os gafanhotos do deserto, que é o povo islâmico? Por quê? Simplesmente porque largaram o Eterno, o Deus de Israel, viraram as costas. Então o que acontece? Até as batalhas se perdem quando se larga o quê? Perde a unção do Eterno. Então hoje Israel está sofrendo pela sua apostasia. Se batem no peito falando que são o povo da eterna nação, não é a nação. Porque hoje o Eterno vem buscar o quê? Um Israel espiritual. Um Israel o quê? Que é aquele que guarda seus mandamentos e crê em Yeshua. Tanto enxertados como os israelitas de sangue. Então acontece, se Israel tivesse continuado seu caminho, não se apostatado, andado, teria o Espírito até hoje do Eterno como nação, e o mundo seria diferente, e tudo seria próspero. Então vocês veem o que é rejeitar o Espírito Eterno, ser guiado pelo Eterno. Até as guerras o profeta povo de Deus se perde. Nós vemos aí, Yahvé corta o quê? Recapitulando, o Espírito dos príncipes. Então quer dizer, acontece, os governantes não têm mais força para vencer as batalhas. E o Eterno põe o quê? Medo nos governantes. Tanto que você pode ver até hoje o que acontece. Israel vive assim, ó. O povo lá tremendo de medo. Por quê? Os governantes têm medo dos seus inimigos, dos gafanhotos do deserto. Por quê? Porque perderam a unção do Eterno. Então quando perde o Espírito, o ar, a guia, não adianta você ficar falando, eu creio, ficar só na boca. Vira uma formalidade. Então o povo fica até com medo. Isso nós vemos em Salmo 76, 13. Salmo 76, 13. 76, 13. Aqui tá, mas tanto daqui, mas o Espírito falta ou enfraquece. Eu não vou ler muito o versículo 20 aqui horas, né? Então falou o que também? O Espírito falta ou enfraquece em Josué 2:11, Salmo 77, 4. Então o que acontece? Quando a pessoa chega, quando falta o Espírito Eterno, então acontece, a pessoa fica o quê? Enfraquecida. Então eles não conseguiam lutar, tá? Nas pelejas. E também vamos levar para o lado como o quê? Como congregação, como igreja que eu digo pessoas, tá? Como um povo do Eterno. Quando as pessoas estão em falta, ou começam na apostasia, como os judeus, tá? Como o caminho antigo que foi crescendo, e quando a igreja cresce, começa a se apostatar, aí o caminho antigo unitarista, ele virou o quê? Virou o quê? O cristianismo, que é essa apostasia geral. Então hoje você vê o que? Hoje o povo está enfraquecido espiritualmente. As pessoas não sabem mais o que creem, tanto no judaísmo como nesse cristianismo profético que diz que segue a Deus. O que acontece? Cada um crê numa coisa, virou uma Babilônia. Por quê? No judaísmo existe o quê? Judeu espírita, judeu macumbista que mexe com cabala. No mundo cristão existe o quê? Os cristãos macumbeiros, né, que são os neopentecostal, carismático. Existe o quê? Essa loucura toda. Por quê? Se perdeu a unção. Então se enfraquece na leitura da Torá também. Então vocês viram, não só na parte material, tá? Nas guerras,
por exemplo, fazer a cidade próspera, a nação, ter você trabalhar, ter a colheita, como em Israel no passado ainda tem frutas bonitas, que eu já vi bem grande, né? As frutas, os legumes e tal. Mas olha a diferença do passado, quando era Canaã. Então você vê, começa a se perder, vai se deteriorando com o pecado. Quando o espírito vai saindo, até como nas coisas materiais e espirituais. Quando você tem o Ruach Kadosh, essa parte do espírito de santidade, o que acontece? Ele faz o que? Tem em Provérbios, ó, Provérbios 16, 22. Você consegue se controlar, tá? 16, 25, 28. A pessoa, o furioso se acalma, fica mais calmo, fica mais manso. A cólera passa, Josué 8:3 também fala aqui. Ao homem fácil para a ira, o homem que é fácil para a ira, a diferença de quem não tem o espírito, que eu falei agora. O homem fácil para a ira, ele, o que acontece? Ele se explode fácil, sem esse espírito, tá? Está falando isso em Êxodo 6:9, Miqueias 2:7, Provérbios 14:29. Quando a pessoa não tem o espírito, a pessoa é perturbada, indecisa, não pisa no chão firme. Então por isso que você vê muitas pessoas que chegam, vou dar um exemplo só em matéria de religiosidade, tá? Muita gente chega, você mostra a verdade aqui das escrituras, da palavra do Eterno. Aí você mostra aqui que é para a pessoa guardar o sábado, né? Por exemplo, a pessoa muitos anos quando na igreja sabatista, né? Estudou a vida toda que é para guardar o sábado. Agora a pessoa perde a santidade, o Ruach, o espírito de santidade, o que acontece? Ela começa até a ir contra o sábado. Falar que é coisa para judeu, falar que é coisa para que hoje estamos na graça, não estamos na lei. Por quê? Você está entendendo o perigo quando se perde o espírito de santidade? Até aquilo que a pessoa defendia com evidência que está dentro da Torá, que ela começa até contra. Então vocês veem o perigo. A pessoa fica perturbada até aqui do seu psique, da sua cabeça. Como diz Gênesis 41:8. A pessoa fica amargurada, a pessoa fica tão confusa, que aceita o quê? Qualquer dito de doutrina que vem. Então se alguém falar, isso daqui traz a salvação, me dá cura e milagre, vai acreditar. Se chegar a falar assim, ó, o nome de Yeshua, não é Yeshua, e sim Yehoshua, que é Josué, que a pessoa vai acreditar. Aí vem o nome do Yahushua, Yarocha, né, que parece que é 7 Yahu, a música da Bahia lá, Rocha. Então quando começa a criar um montão de heresia. Por quê? Fica confusa, fica perturbada. E a pessoa, olha que interessante, Gênesis 26:35, a pessoa fica tão amargurada, nessa sua perdição, nessa sua confusão na cabeça, que ela mesma ela se sente tão incomodada, e ela fica desesperada. Caramba, como é que eu vou mostrar isso? A pessoa fica tão confusa que ela não consegue mostrar seu erro, que ela fez um mix de heresia na cabeça, que no final ela arruma até inimigos, porque ela está cega, não consegue ver que está num erro, que está errada, apostatada. E se chega um irmão com amor e carinho e fala, está apostatado, cuidado, está seguindo, tomando vinho estranho, né, levedade, a pessoa não acha ruim. Então você vê o que é ter o espírito de santidade, o Ruach. A pessoa fica oprimida, em Ezequiel 21:4. Então você vê, perder o espírito do Eterno, você fica de tudo quanto é jeito afundado. E olha só que interessante, quando alguém toma uma decisão importante, disse que a Vé desperta seu espírito. Ezequiel 1:5, Jeremias 51:11, Ageu 1:14. Então veja só o que eu quero explicar aqui, tá? O que acontece? Hoje o mundo espírita evangélico, chega lá, o que acontece? Não segue mais o que os profetas das Escrituras. Quando diz assim, eu estou profetizando, não chegar lá, virar os olhos, ficar endemoniado, ou fingir, ou falar, ser um falso profeta e deitar coisa da minha boca. Como que eu profetizo? Através disso daqui, ó, das Escrituras, tá? Então o que acontece? Mas o Eterno também, ele pode te usar o quê? Uma decisão importante, muitas vezes você ora, Eterno, misericórdia, me ajude aqui, eu preciso disso, preciso passar nessa prova, preciso passar nesse concurso. Então o que acontece? O Espírito Eterno, ele te ajuda, tá? A você o quê? Tomar uma decisão importante. Você chega, Eterno, o que o Senhor acha? Eu
compro essa Bíblia? Será que vai ser bom para mim? O Eterno toca no seu coração. Olha só a diferença do que chegar a palhaçada que faziam hoje, que é uma palhaçada. Ah, o Senhor me revelou, não sei o que lá, falar o quê? Muitas vezes que vai revelar o demônio. Tá, os malignos, porque os anjos mal, por quê? Ela conversa com o Eterno. Não é assim como estão fazendo por aí. Então todo mundo passa o quê? De centro espíritas com plaquinha evangélica. Continuando aqui. O Espírito demonstra traços de caráter ou do comportamento. Então nós vemos o quê? Quando a pessoa está andando com o Eterno direitinho, o que acontece? Ela não vai ter traços errados, tá? Mas o professo religioso, aquele professo que diz que está andando com o Eterno, quando ele não está andando, diz o quê? Pelos seus frutos conhecereis. Então, esse mesmo Espírito, ele não vai deixar o quê? As pessoas inocentes seguirem a pessoa no espírito do erro. Estão seguindo uma falsa pessoa, um charlatão, tá? Então nós vemos, olha que interessante, ó. Esse mesmo Espírito, ele acusa os professos. Ele mostra o quê? Ó, traços de mau caráter, como de prostituição, se a pessoa que anda na prostituição as coisas erradas, os seus frutos vai mostrar, como vemos em casos aqui em Oséias 4:12, 5:4, que já se mostrou. De repente tem um falso discípulo, um falso diácono, um falso presbítero, né? Que parece que é um cordeirinho, uma pessoa tão consagrada, que você liga aí de repente na televisão, você vê falando fábulas bonitas, né? E o que acontece? Até fala uma palma para Jesus e passa uma toalhinha na testa, toda podre, depois passa para os outros passar no corpo. Quer dizer, parece um anjo. Mas o espírito de inveja é mostrado. Até pela boca deles, eles mostram que eles são invejosos, tá? Números 5:14 também fala isso. O que aconteceu? Uma vez eu vi na televisão, em um vídeo, como é que chama o tal de um bispo aí, de uma igreja aí, né? O que acontece? Da igreja do coraçãozinho lá, chegou no fim, olha, fulano de tal saiu da minha igreja, fulano de tal saiu da minha igreja, se tornou missionário, se tornou apóstolo, o que acontece? Tudo vão voltar para mim, que estão de olho no meu dinheiro, quer dizer, a arrogância do cara, a inveja desse bispo, falando o quê? Que saíram do centro da igreja dele, né, de Macumba, e montaram outros, por quê? Dizendo o quê? Que todo o dinheiro dos pentecostais é dele. Então você vê, até as pessoas não enxergam, por quê? O próprio Eterno, porque todos esses caminhos têm pessoas inocentes, que o Eterno está chamando. Então o Eterno deixa o quê? A boca desse falso profeta, desse lobo, mostrou que ele tem espírito de inveja, de falsidade, o falso profeta. Então vocês estão vendo como o espírito do Eterno se atua em várias formas. Também a confusão, Isaías 19:14. Aquele lugar que não tem o Espírito do Eterno, que é o Espírito de Santidade, o verdadeiro Espírito, o verdadeiro Hakodesh, o que acontece? Você vai num lugar, que nem uma vez eu fui num templo, né? Porque os cristãos têm templo, né? Como os helenos tinham, como os romanos tinham, eles têm templos, né? Imitando do paganismo. Um dia eu fui num templo aí cristão, diziam o quê? Ah, aqui tem amor, aqui todo mundo é unido, aqui tem espírito de amor. O que acontece? Quando chegava lá, um ancião falava uma coisa, outro ancião falava outra, outro ancião pensava de um jeito, assim, cada um pensava de uma coisa, era um gnosticismo danado. Então você vê, como tem o Hakodesh, aquela igreja, eu digo, almas, tá, na congregação, todo mundo fala uma língua estranha, uma confusão na Babilônia. Ninguém tem o quê? Uma unidade, um corpo, um pensamento comum, um credo feito com um credo fechado. Então você vê, tem confusão naquele grupo, naquela congregação, naquela igreja que não é a verdadeira. Igreja que eu digo as pessoas, tá, o grupo. Isaías 28:6 também fala do juízo. Isaías 28:6. E for espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar e peleja até a porta. Então o que acontece, né? No passado, o povo do Eterno, quando era povo do Eterno, né, que hoje não é mais povo do Eterno, né?
Hoje o Eterno não... Ele tirou o cacho de sal daquele povo que ele tinha escolhido para ele, porque ele é mais povo dele, é um bando de apostatado, né? Olha só, quando tinha aqui, o que acontece? Ó, tinha espírito de juízo, então tinha os juízes. Eu não vou nem ler aqui, não, só vou contar aqui que todo mundo já sabe. Chegou uma vez uma mãe, tinha duas prostitutas, né? Prostitutas. Aí no fim, uma dormia em cima do filho dela, morreu asfixiado, né? Como muitas crianças morrem assim. E a outra tinha um outro filhinho, o que ela fez? Pegou o cadáver do filho dela, inverteu, né, para outra mãe. E o que acontece? Aí no fim pegou para ela o outro. A mãe, não, ela roubou meu filho. Aí levaram para Salomão, né? Olha, não, filho é meu. O que acontece? Aí chegou no fim, o que o sábio Salomão falou? Porque ele tinha o quê? O Espírito do Eterno deu o quê? Deu juízo, sabedoria para ele. Como os juízes tinham. Então me dá aqui que eu vou partir a criança no meio. E a outra falou, a que roubou, frutou. Não, pode cortar no meio, assim nós dividimos no meio. E a mãe, não, deixa para ela. Porque a mãe o que falou? Então ele falou, essa aqui é a verdadeira mãe. Por quê? Ela não quis que cortasse a criança ao meio. Então no passado, tinha o que? O espírito do juízo. O que acontece? Vinha nos profetas, vinha nos juízes, vinha no Salomão. E hoje, presta atenção que eu vou falar. Aí chega aí, montam, tem certas igrejas aí, né? O que acontece, né? Vamos falar assim, neoprotestante. O que acontece? Criam até cargo de ministro que não tem na Bíblia. E o que acontece? Fazem juízo, julgam a ovelha. Não, isso aqui não vai poder ser mais presbítero, isso aqui não vai poder mais ser diácono. Então criam um ministério, o que acontece? Um clero para julgar as pessoas. Mas hoje, o que acontece? Aí você também vai para aquele meu macumbeiro pentecostal. Ah, o senhor está falando aqui que tem que ser excluído. Por quê? O que acontece? Isso aqui ele me revelou. Pura macumbice. Então o que acontece? O juízo, hoje, se existe, é através disso daqui, ó. Julgado pela Torá, pelas Escrituras. Então o que acontece? Uma pessoa na congregação pecou, você conversa com ela com amor, falou, irmão, tal. Não deu certo, como é que fala? Duas testemunhas, não deu certo, leva para a congregação e através da luz das Escrituras para o julgamento. Então você vê hoje como faz, não usa o livro mor. O que acontece? Serve o quê? Homens criam seu juízo perante a carne ou falsos juízos. Por quê? Não existe mais esse juízo de revelação como tinham os profetas e como Salomão teve. Discernimento. Provérbios 17, 27. Nós estamos vendo o quê? Tudo como o Espírito Eterno atua. Então, tem um Espírito o quê? Que dá o fôlego da vida, que é um tipo de um Espírito, mas não é o Ruach HaKodesh, tá? Tem um Espírito o quê? O Espírito de Santidade, ele move o coração da pessoa, ele dá o que? Entendimento, ele mostra o erro. Então, mas não é uma pessoa. Retém as suas palavras e o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Então nós vamos o quê? Como a pessoa vai ter discernimento? Hoje o que fazem nas igrejas aí, da cristandade, né? Porque o cristianismo é uma seita pagã, herética, que foi criada o quê? Pela pré-Icar. E depois se descambou de vez e assumiu, né? A Icar, né? Quer dizer, o cristianismo. E tem suas filhas, que são as filhas de Babilônia da Icar. Então, o que acontece? Hoje o cristianismo, que não é o caminho de Yeshua antigo, o unitarismo, o que acontece? Diz o quê? Tem um discernimento por revelação. Ah, o Senhor me revelou, estou falando mais uma vez, discernimento. Se alguém quer ser sábio, o que diz Salomão, o provérbio? Você sabe o quê? A luz das Escrituras. Em textos que na maioria são tardios, o Espírito executa operações intelectuais, ele é sábio. Vocês entenderam? Através dos textos, mesmo no que tardio, o Eterno vai dar sabedoria daqui de dentro. Porque a Escritura sabe o quê? Para ensinar, sabe para repreender, para exortar, etc. Então, interessante ainda, o que acontece? Também, em forma de projeto, Ezequiel 11:5, nós vemos o quê? Que até quando se fez o Beit Hamikdash, né? Ou antes disso também o que? A tenda no deserto, o Eterno dá até o que? Discernimento, através da sua Escritura, para medir, fazer o tamanho todo, está relatado aqui na Torá. Então você vê, o Espírito dá até o quê? O entendimento para você fazer as coisas para o Eterno. Então muitos hoje chegam hoje,
criam o quê? Coisas, doutrinas estranhas sobre estranhas nas congregações, tá? Por quê? Criam superstições que não existem. Por quê? Porque não tem discernimento através das Escrituras. Então o que? Tudo essa coisa intelectual, sabedoria no que? Das Escrituras. Ezequiel 28:3, Deuteronômio 34:9, esses projetos também, Ezequiel 11:5. Então, quando a pessoa está ligada com o Eterno, com o Espírito de Santidade, os pensamentos entram o quê? Com o Espírito, na comunhão. Quando o sábio Yeshua HaMashiach esteve na Terra, o que ele diz? Eu e o Pai somos um. Não era que ele era o quê? Um monstro de 3 cabeças, um só, ou o dualismo, tá? E para as coisas eles ficam em comunhão, em acordo, tá? Pensamento comum, em sincronia com Yahvé. Então quando a pessoa tem esse Varra Kadosh, Espírito de Santidade, o que acontece? O Espírito é o quê? Entra em comunhão com o Eterno, tá? Como está em Ezequiel 20:32. Tem a inteligência do Eterno. Esse Espírito também aparece como um princípio de conversão. Então quando a pessoa aceita a justificação pela fé, aceita o quê? Yeshua como seu Salvador, ele começa pelo processo de santificação, tá? Na vida. Cada dia vai o quê? Como Paulo falou, vou correndo atrás como o quê? Como um atleta. Ele começa a santificar. E esse Espírito, que acontece de conversão, o penitente vai ter o quê? Ele tem que ser firme com o Eterno, como fala em Salmos 51:12. E esse Espírito vai confortar o contrito, o Espírito vai se humilhar, vai ser um Espírito humilhado, o Espírito de uma pessoa. Vai ser um sacrifício sincero, tá? Do coração para seguir o Eterno, Salmos 51:19. Então, vemos aqui, ó, presta atenção, isso aqui agora é para os messiânicos que eu vou falar, tá? Messiânico, para quem não sabe, é um bando de gentil, um bando de neocristão, né? Cristãos novos que estão equipados na cabeça e se transvestindo de judeu, né? Brincando de judeu. A regeneração messiânica de Israel é a criação de um coração novo, um espírito puro. Ezequiel 11:19, 18:31, 16, 26. Então, a maior besteira do homem é ele se iludir, querer seguir tradições humanas, querer se rabinitizar, se agradando com coisas rudimentares que já foram abolidas, porque Yeshua, ele foi criticado por quê? Pelos rabanitas, pelos kohanim. Porque ele veio o que? Abolir tudo isso. Então é muito triste ver nossos antigos irmãos colocarem kippah na cabeça, né? Usei lá a verdadeira origem de kippah, o vídeo número 1, número 2, né? Depois eu vou fazer o 3, 4. Então aí coloca tzitzit, faz o peote, faz um montão de coisa. Aí os judeus, né? Digo os judeus, o que é o povo, né? A apostolado falou que, olha lá, esses goia quer imitar a gente. Eles dão risada porque não tem cabimento você, que é gentil, querer imitar judeu. O que acontece? O que é Eterno quer dentro do coração, tá? Que você seja messiânico. Que você guarde os mandamentos do Eterno, que você obedeça de coração. Por quê? Hoje o judaísmo, isso é igual ao catolicismo, vendo o quê? De tradições e o quê? E casca. Por isso que Yeshua, o grande Rabi, falou o quê? Vocês são como um sepulcro caiado, tanta formalidade, né? Que nem lá o clero, né? Que vocês veem, né? Tem o solidão vermelho que simboliza o sangue de Yeshua. Aí o que acontece? Ele tem aquelas roupas bonitas, todas bem formosas, para quê? Não adianta nada. Você está quebrando a lei, seguindo tradição humana, seguindo apostasia. O negócio é feio, se a gente for analisar bem, então o mundo é apostatado. Agora vem cá, o que é o Espírito de Yahvé? Uma pessoa? Nunca viu um vento, um fogo, alguma coisa, você é uma pessoa. Não existe isso. O que acontece? O Espírito de Yahvé, ou seja, de Elohim, é uma força que tem efeitos únicos sobre o homem. O que acontece? O Espírito de Elohim é indiferente, tá? É o que? Não é ele, é o poder dele, não é Deus. O que acontece? Então vem dele. Então esse poder comove pelo libertador, tá? O Eterno, né? É a nossa, que é o juiz libertador. Então essa força inspira a profecia. Eu não digo hoje que não temos mais profeta, tá? Que hoje não foi João. Mas quem que inspirava os profetas? Vamos falar aqui em Números 11, 17, 24, 2, 2 Samuel 23, 2, 1 Coríntios 12, 18, Isaías
6:1, Miqueias 3:8, Ezequiel 2:2, Ezequiel 3:12, 14:24, 8:3. Então, se eu falar vai longe aqui, Neemias 9:30, Zacarias 7:12. Então, nós vemos várias provas nesses versículos. O que acontece nesses versículos? O Espírito de Yahvé inspira o dom de profecia, mas o dom de profecia encerra onde? No livro de Revelações, está em Apocalipse. Então, nós vemos, para inspirar os profetas. Então, agora eu falo para vocês, vem cá, se o último profeta foi João, então não existe mais espírito de profecia se revelando em nada. Como eu falei, o espírito de profecia está aqui, ó. A revelação, se você quer ser profeta, é você ditar a palavra do Eterno, profetizar aqui dentro. Então esse espírito que hoje fala de profecia, de uma Nossa Senhora aí, que diz que é Helena Ouro Branco, que não tem ouro branco de nada, o que acontece? É um espírito demônio. Essas igrejas de macumba e de evangelho, acontece um espírito demônio. O profeta é um homem movido pelo Espírito, Oséias 9:7. Então, o profeta verdadeiro é o que? Ele fala o que está aqui dentro. Ele não vai mandar transgredir o sábado, não vai mandar adorar a imagem, não vai ficar rodando aí recebendo o demônio, tá? Ou fingindo, né, que está com um espírito que não é santo nenhum, tá? Então, acontece, nós vemos muito bem como agiu o povo no passado das Escrituras. Não tinha nada disso. E quando Yeshua vir, tá? No Shabbat Gadol, no grande milênio, será que uma era messiânica, que vai ter uma efusão geral, o Espírito vai ser tão grande, que acontece? Vai ter uma grande visão profética, Joel 3:1-2. O que acontece? Então, novas coisas vão ser descobertas, e Yeshua vai mostrar muitas coisas novas, tá? Não é isso que vocês veem por aí. Então, muitas coisas que você, de repente, não entendendo as escrituras que ficam oceano, Yeshua poderá te mostrar alguma dúvida que você tem. Yeshua, você poderá perguntar para ele, vem cá, mas por que o Eterno, ele não destruiu logo o Rassatã? Embora eu sei por quê, mas aqueles que tiverem dúvida, que não chegaram ao conhecimento, né? Por causa disso. Então, todas as dúvidas serão tiradas. Muitas coisas, a pessoa vai poder perguntar, por que os universos não tão bonitos assim, não se batem os planetas, sabe por quê? Todas as dúvidas. Então vai ter um grande poder do Espírito do entendimento que Yeshua passará para as pessoas. Todos terão muito conhecimento. Tá? Então o que acontece? Deve-se notar que o que? Essas passagens são muito provavelmente o que? Pós-exílicas. Por quê? Muita coisa, vou falar por que pós-exílica? Presta atenção. Muita coisa de profecia que eu estou falando, do entendimento do Espírito que ele nos deu, muita coisa que as pessoas pensam que eu não vou ler, não existe Velho e Novo Testamento, tá? Porque tudo isso aqui, 66 livros que escreveu foi tudo judeu, tá? Não foi gentil, tá? Então tudo que está aqui rejeitado por você, evangélico, que fala que Velho Testamento é coisa de judeu, você está totalmente furado e errado, muita coisa no Velho Testamento está se cumprindo e se cumpriu no século XXI, é para esse século aqui, tá? E muita coisa do Velho Testamento vai se cumprir até no milênio na Terra, tá? Quando Yeshua voltar. Então você vê, então muitas coisas são o quê? Tá? Pós-exílio vão ser. Então nós vemos que interessante, para vocês entendam. Eu não vou ler mais nada aqui, mas eu quero que vocês entendam o quê? Vocês veem aqui, o Espírito Eterno, ele é o quê? Na Bíblia, quando fala Espírito, são várias coisas, tá? Por exemplo, o homem tem alma, espírito, o que acontece? É o fôlego, não é uma que fica vagando por aí, tá? Quando fala na Bíblia essa palavra espírito. Quando fala espírito, tudo é com esse, não tem grande e pequeno. Também tem o Rahakadosh, que é espírito que de santidade, que não é uma pessoa que trabalha em você tudo. Então entenda bem, espíritos são várias coisas na Bíblia, tá? Vários tipos. Mas o único que transforma a gente, nos consola, é o Rahakadosh, o espírito de santidade. Então, isso que nós falamos sobre o Espírito, eu não vou andar muito aqui, senão vai muito longe, tá? Eu quero que vocês entendam. Então, isso que é Espírito. Porque nós falamos o nome de Yeshua HaMashiach. E visitem nosso blog, tá? Congregação Unitarista PK. Nossos vídeos no YouTube, Congregação Unitarista. E YouTube Unitarista. E o nosso site, Igreja de Deus em São Paulo.org.br. Então eu vou deixar aqui para vocês bem claro, tá? Não estamos
como muitos dizem, apostatados, tá? Estamos seguindo o caminho de Yeshua, que é o caminho antigo. Aquele que é um presbítero, alguma coisa, assim, que tem algum estudo, sabe muito bem o que é isso, tá? E somos unitaristas por quê? Como o presbítero Sérgio já fez um vídeo. Por quê? Voltamos ao caminho antigo. Unitarista é nada mais, nada mais menos do que monoteísmo. Abraão, Isaac, Jacó, Yeshua, Paulo, todo mundo era o quê? Unitarista. Queria o quê? Só no eterno e a velho. Então não somos dualistas, nem trinitaristas. Espero até vocês no próximo vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach, Yeshua Hai, Yeshua vive. Amém.